Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Portugal da Família Leal. Hoje quem comanda o vídeo somos nós, eu, Duda, Gabi e Rafa. E nós vamos responder perguntas que nos fazem muito lá no Instagram sobre a nossa adaptação aqui em Portugal. Se você tiver filhos, veja esse vídeo com eles, porque nós vamos falar sobre a adaptação de crianças e adolescentes nesse novo ambiente que é muito difícil. Então a primeira pergunta é: vocês fizeram muitos amigos portugueses? Foi fácil fazer amizades aqui em Portugal? Eu acho que fazer amizades pode ser difícil em qualquer lugar, mas eu acho que a gente tem que ir com a mente aberta para saber que são pessoas novas, coisas diferentes e uma cultura diferente. Eu acho que depende muito do ambiente que você for colocado, das pessoas que estiverem perto de você, mas não é que os portugueses têm uma barreira para fazer amizade, então eu acho que basta você tentar, você vai conseguir fazer amizades facilmente. E você pode ter mais dificuldade, depende muito da turma e do ambiente que você for colocado. Mas, de certa forma, é fácil, você só precisa tentar ir com a mente aberta para esse novo desafio, que é criar uma nova vida em um outro país. Nos meus primeiros 2 anos, em Portugal, a minha sala tinha mais portugueses, eram poucos brasileiros. Mas, mesmo assim, eu fiz mais amizade com os brasileiros, porque eu acho que eu me identifico mais com eles. E no meu último ano lá em Portugal, quando eu mudei de escola e de turma, tinham muito mais brasileiros e poucos portugueses na minha turma. Então, eu continuei tendo mais amizade com o brasileiro. Então, na minha turma só tinha eu e mais uma brasileira, então as minhas amizades praticamente eram só com portugueses. A Rafa foi o contrário de mim, mas eu fiz muita amizade com muitos portugueses e assim, a minha turma foi uma das melhores turmas que eu já tive na vida. Eu criei um laço muito forte com eles. E quando eu fui embora daquela turma, eles ficaram muito tristes. Fizeram um almoço surpresa para mim. Compraram presentes para mim. Então, assim, foram amizades muito fortes. Eu acho que quando você se abre para essas novas amizades, eles também estão abertos para te receber e para criar esse laço com você. Pergunta 2. Como foi a adaptação ao clima de Portugal? Preferem o clima de Portugal ou do Brasil? No Brasil, a gente sempre fala que é tudo muito calor, mesmo que eu saiba que em algumas partes do Brasil possa fazer frio. No lugar onde a gente morava, não é que a gente via essa diferença de estações, essa mudança de clima, verão, primavera, inverno e outono, não é uma coisa muito evidente. Já em Portugal e na Europa, né, a mudança de estação muda muito o clima, e eu acho que é uma coisa muito legal. Por isso, eu digo que eu prefiro o clima de Portugal, porque eu também prefiro o frio e porque eu acho muito legal você poder viver cada pedaço do ano com um clima diferente e com a mudança de estação tão evidente. A gente está morando aqui na Itália e eu vi muita diferença do clima de Portugal para o clima da Itália. E eu posso dizer que eu prefiro o clima da Itália porque aqui tem muito verde. Basicamente, durante o ano inteiro é tudo muito verde. Eu gosto disso porque parece que sempre esse verde traz uma felicidade. Eu acho que deixa o ambiente muito legal. E aqui também no frio eu senti que não é tão frio e não chove tanto igual em Portugal. Pelo menos em Braga chove muito e eu não gosto muito da chuva. Eu só gosto mais do frio mesmo. A gente tá aqui morando em Roma e dizem que Roma faz muito sol e realmente o ano todo tem sol, mesmo no inverno. Lá em Braga tinha vezes que não tinha sol, era tudo nublado, assim, neblinado, você olhava a 5 palmos da sua frente e você não via nada, porque tinha muita chuva. Eu particularmente gosto dessa vibe de trocar de estação, na primavera você vê as flores surgindo, no outono as folhas caindo, principalmente lá em Braga caía tudo. Aqui em Roma, como a Gabi disse, fica tudo verde, acaba que o outono a gente não sente tanto, mas a gente sente essa diferença de estação, até o humor das pessoas é diferente. No verão, quando chega no verão, fica todo mundo animado, fica todo mundo mais sorridente. Enquanto está no frio, fica todo mundo, parece que, fechado, congelado. É muito engraçado essa mudança de clima que muda o humor das pessoas. E no Brasil, a gente não vê isso. A gente vê só aquele calorzão, né? E eu acho que é por isso que no Brasil as pessoas são muito felizes. Todo mundo de fora fala que os brasileiros são muito felizes. Então, eu acho que é por causa do sol. E agora que a gente está se preparando para voltar para Portugal, a gente vai voltar para aquele clima de chuva, que é um pouco chato, mas assim, é a vida, né? A vida continua mesmo com a chuva. Pergunta 3. Se pudessem trazer algo do Brasil para Portugal, o que seria? Como eu vim para Portugal quando eu era muito pequena, eu não lembro muito do Brasil, então acho que eu não teria alguma coisa para trazer de lá para cá. Mas tem as comidas, mas como estão vindo muitos brasileiros aqui para Portugal, não é um problema porque você acha com mais facilidade, né?
Ultimamente, como a Rafa disse, com a vinda de muitos brasileiros para Portugal, eu acho que a gente pode encontrar um pouco da cultura brasileira em vários cantinhos de Portugal. Então, isso faz que a gente se sinta muito mais em casa e tem coisas que lembram muito o Brasil. Acho que antigamente, quando a gente foi para Portugal a primeira vez, eu provavelmente responderia que eu traria algum tipo de comida do Brasil. Mas hoje em dia a gente já encontra tantas coisas, tantos restaurantes abrindo, como a Rafa falou, que eu acho que essa não seria a minha resposta. Sinceramente, eu também não lembro de muita coisa do Brasil para poder falar, mas eu acho que eu traria talvez algumas lojas, algumas marcas, tipo marcas de maquiagem, que eu acho que no Brasil eu encontro com uma qualidade melhor, talvez, marca de algumas blogueiras, tipo Boca Rosa, Mari Maria, Francine e eu, que eu tenho vontade de experimentar. E quando a gente foi para o Brasil, eu até comprei algumas coisas, mas elas estão sempre lançando, e aí quando eu vou vendo o vídeo eu fico com vontade de comprar, mas eu não encontro em Portugal. Uma coisa que eu gosto muito no Brasil é que toda hora tem produto novo lançando, tem comidas novas lançando, e a gente daqui fica assistindo os vídeos com vontade de poder usar, como a Gabi falou, as maquiagens, roupas novas que lançam lá, porque o brasileiro é um povo muito criativo, eu acho muito incrível isso. Porém, eu tô muito feliz que lá em Braga, principalmente, tá abrindo muitos restaurantes brasileiros que eu tô morrendo de vontade de experimentar, então eu tô doida pra voltar logo pra lá pra poder provar. Por exemplo, tem o Outback, que é tipo o Outback de Portugal, eu tô muito animada pra ir lá. 4. Se pudessem dar um conselho para alguém que está se mudando do Brasil para Portugal, qual seria? Eu diria para a pessoa vir com a mente aberta. Eu não digo para ela esquecer 100% o Brasil e esquecer que já morou lá, esquecer de tudo. Não, mas eu digo para ela vir com uma mente aberta porque é uma nova experiência que a pessoa está vivendo, que ela escolheu viver. Então, eu diria para você simplesmente ir e aproveitar, ver isso como uma oportunidade de crescer, de ter novas experiências e vivenciar novas culturas. Como a Gabi falou, você tem que vir de mente aberta. Porque, tipo, um exemplo... Como eu cheguei aqui muito pequena, eu tinha que ir para a escola e comer a sopa. E aí, conforme o tempo foi passando, eu fui me acostumando. Mas eu nunca reclamei com meus pais, porque eu sabia que fazia parte da nova cultura e era um sonho da nossa família. Então, eu não ia estragar isso só por causa de uma sopa. Eu não iria estragar esse sonho por causa de uma sopa, eu fui me acostumando. E quando eles não podiam me buscar na hora do almoço, eu comia a sopa normal e agora eu não preciso mais comer. E eu sei que muitas famílias que vêm pra cá voltam pro Brasil porque os filhos não se adaptaram com a alimentação. Mas foi uma coisa que eu tive que adaptar porque eu queria continuar aqui e eu não ia voltar por causa disso. Pergunta 5. Vocês sentem que a segurança em Portugal é diferente da segurança no Brasil? Como isso afetou vocês? Com certeza, isso nos deu muita liberdade. Eu amava andar pelas ruas em Portugal, eu e a Gabi, a gente ia no shopping, ia no cinema, sem se preocupar de ter medo de acontecer alguma coisa na rua. Porque assim, aqui na Itália a gente não sai, porque a gente mora longe de tudo, como meus pais já falaram no outro vídeo. A gente fica muito em casa, porque dá muita preguiça de pegar o carro, ficar 1 hora pra ir no shopping. Lá a gente andava 20 minutinhos, estava no shopping, e a gente não sentia aquele medo, aquele receio de acontecer alguma coisa ruim. Até meus pais podiam ficar em casa tranquilos, sabendo que a gente estava seguro indo no shopping. E a gente ia a 2, eu podia sair com as minhas amigas também, mais tranquila, então eu amava essa segurança. E no Brasil, obviamente, a gente ficava também muito presa em casa, muito dependente, né, dos nossos pais para poder sair com as nossas amigas, para poder ir no cinema. Então, a gente só saía com eles. E Portugal nos deu essa liberdade e essa nova perspectiva de vida. Quando eu tinha, acho que 11 anos, eu comecei a ir para a escola sozinha, andando, que era 5 minutos da minha casa. E isso acaba dando uma liberdade para a gente. 6. Quais foram os maiores desafios na adaptação na escola? Eu acho que a minha maior dificuldade no início foi a língua, por causa que, apesar de ser português, no início eu não entendia nada. Na primeira semana teve até uma história engraçada, que as meninas me perguntaram se eu gostava de funk e eu não tinha entendido. Eu falei que sim, elas me chamaram pra dançar e eu fiquei com vergonha. Eu falei, não, gente, eu não quero dançar, não, porque eu não entendia nada, juro. E eu perguntava, ai, pode repetir, por favor? Só que depois da terceira vez que você pede pra uma pessoa pra repetir, você fica com vergonha de pedir de novo. Então, era muito complicado entender tudo que os professores falavam. Então, você tem que trabalhar o seu ouvido. Se você ainda estiver aí no Brasil, vai escutando vídeos de youtubers portugueses para você ir acostumando com o sotaque, porque apesar de ser a mesma língua, como eu disse, é diferente e tem muitas palavras diferentes também. Por exemplo, eu não sabia o que era afiador. Aí eu pedi um apontador, ninguém sabia o que eu queria. Eu tinha que ficar fazendo gesto. Eu quero isso aqui. Então, assim, acho que foi uma dificuldade no início para mim. E também escrever em português de Portugal, porque algumas regras mudam. Então, foi uma dificuldade que eu tive no início.
A minha maior dificuldade na escola foi fazer amizade, porque eu sou um pouco tímida. Então, e os portugueses também são tímidos, aí fica meio difícil quando são as duas pessoas. Duas pessoas tímidas. Então, foi isso. Eu concordo com um pouco das duas, porém, assim, depois que eu vim pra Itália, eu percebi o quão mais era difícil entender o italiano. Eu percebi que em Portugal, uma semana pra pegar não foi nada. Mas eu concordo, realmente, a língua no começo era um pouco difícil por algumas expressões e palavras. E eu acho que eu também tive um pouco de dificuldade em fazer amizades, mas por conta da minha escola, eu acho, porque a escola que eu peguei, por ser essa coisa de a escola ter que ser próxima da sua casa, acabou que a minha escola não era tão boa assim. A Duda já pegou uma escola muito melhor do que a minha, e eu acho que isso foi uma das minhas maiores dificuldades, porque a escola não era tão boa, até estruturalmente, como em outros aspectos. 7. Vocês acham que a mudança para Portugal uniu mais a família? De que maneira? Com certeza, porque a sua família vai ser a sua base no novo país. Vai ser as pessoas que você mais vai precisar. Então, assim, a nossa família se uniu bastante nesse momento. A gente chegava em casa e contava as histórias do dia da escola, e a gente ficava rindo, e a gente se acolhia, e um ajudava o outro. Porque não tem outras pessoas que você conhece, você ainda está criando aquelas amizades, então a sua família são seus amigos também. As pessoas que você mais vai passar tempo junto. A gente começou a fazer muitas coisas juntos, e foi um momento muito importante para a nossa família, eu acho. 8. Vocês acham que é fácil para outros adolescentes se adaptarem a uma nova vida em outro país? Por quê? Eu acho que a gente não pode falar de uma forma muito geral, de que todo adolescente vai ter dificuldade, mas sim que cada pessoa pode encontrar as suas próprias dificuldades, dependendo da escola, dependendo do tipo de amizade que fizer. Eu acho que, como a gente já tinha dito antes, o importante é você ter a mente aberta, saber que depois de alguns anos, por mais que no começo possa ser difícil, depois de um tempo você vai ver como essa experiência vai ser boa para a sua vida e como isso pode trazer grandes oportunidades. Então, eu acho que você tem que ir muito com a cabeça aberta para uma nova cultura, um novo desafio e enfrentar isso de cabeça erguida e, como a Duda disse, você se apoiar na sua família, que é a coisa mais importante que você vai ter no momento da imigração. E no momento que você está passando, às vezes você nem percebe o quanto aquilo vai ser importante para você. Nós três mudamos muito e a gente volta para o Brasil e percebe essa mudança que teve dentro da gente, na nossa cabeça, na nossa mentalidade e nas coisas que a gente pensa, em como a gente vê o mundo. E depois de uns anos morando lá, você percebe a sua evolução. E sim, se você quiser muito, você pode se adaptar a essa nova vida e criar novas histórias. 9. Como vocês descreveriam a experiência de viver em Portugal em uma palavra e por quê? Experiência. Essa é a palavra que eu decidi para descrever como foi esse processo de imigração, porque eu acho que todos os dias é uma experiência nova e uma coisa nova e uma descoberta nova. Porque, por exemplo, eu morei 10 anos no Brasil, então já sabia muita coisa, era minha casa, era o meu país, então já estava acostumada. Mas você mudar para um lugar novo é cada dia uma descoberta nova, mesmo que seja um produto no mercado, isso se torna uma descoberta muito legal, por isso que eu acho que é uma experiência nova todos os dias e a cada momento que você for vivendo. Amadurecimento. Eu acredito que Portugal trouxe muito amadurecimento para a nossa família, tanto como pessoas, mas também como família, em união. Eu acho que todas as pessoas que se mudam passam por esse processo de amadurecer, de crescer, porque o novo lugar te estica muito e faz com que você tenha que ser uma nova pessoa, né? Você tem que mudar para poder se adaptar àquele lugar. Então, eu amadureci muito, eu acredito que as minhas irmãs também amadureceram muito lá em Portugal e aqui na Itália também, e com todos esses processos que a gente foi passando. Eu escolhi a palavra casa, porque para mim Portugal é minha segunda casa e o meu segundo lar. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e espero que esse vídeo possa ter ajudado vocês de alguma forma ou tirando alguma dúvida sobre como foi a nossa adaptação aqui em Portugal. Então, se você gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no YouTube, no TikTok, no Instagram e comenta como que foi a sua experiência aqui em Portugal, se você já veio pra cá ou se você tá no processo de imigração. Tchau!